Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jaderson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, dia 21 de setembro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Ataque a check-in paralisa aeroportos na Europa. Empresa detecta alta de 273 vezes em incidentes. E grupo adota IA em ataques a hotéis brasileiros. E eu começo com essa notícia que fala: ataque hacker a check-in paralisa aeroportos na Europa. A matéria ela foi escrita no dia 20 de setembro, portanto, em alguns momentos ela vai se referir a dias anteriores ou situação atual. É importante a gente ter essa informação presente. Desde a noite de ontem, aeroportos de grande porte em toda a Europa estão com atrasos e cancelamentos de voos, inclusive os de Bruxelas, Berlim e Heathrow em Londres. A causa do problema é uma disrupção cibernética no software de check-in MOOS da Collins Aerospace, que afetou os sistemas de check-in, embarque e despacho de bagagens. A Collins Aerospace confirmou a ocorrência em certos aeroportos, informando que o impacto se restringiu ao check-in e ao despacho de bagagem. A empresa disse que está empenhada em resolver a questão e restaurar a funcionalidade completa o mais rápido possível. Em Bruxelas, houve pelo menos 10 voos cancelados e outros 17 com atrasos superiores a uma hora. Hoje, as autoridades belgas recomendaram aos passageiros que verifiquem o status dos seus voos antes de se dirigirem ao aeroporto. O aeroporto de Heathrow, que atende Londres e é o mais movimentado da Europa, relatou um problema técnico nos seus sistemas de check-in e embarque, igualmente fornecidos pela Collins Aerospace, alertando para potenciais atrasos aos passageiros em partida. De igual modo, o aeroporto de Berlim exibiu uma notificação no seu website ao informar sobre tempos de espera mais longos no check-in, devido a um problema técnico num fornecedor de sistemas que opera em todo o continente. O incidente surge num contexto de aumento de ataques híbridos russos, incluindo cyberataques na Europa, que se tornaram mais frequentes e agressivos desde o início da invasão em larga escala. Em março, agências de cibersegurança da Ucrânia e da Europa assinaram um memorando de entendimento para aprofundar a cooperação em projetos transfronteiriços de cibersegurança. Em julho, a Aeroflot, a maior companhia aérea da Rússia, reportou problemas graves em seu sistema de informação, resultando no cancelamento de dezenas de voos de e para Moscou, após um alegado cyberataque reivindicado por um grupo hacker pró-ucraniano, cuja veracidade não pôde ser confirmada de forma independente. A matéria, pessoal, em si ela não explica muito bem no que consistia o incidente. Fica claro aqui uma coisa que é bastante importante. Trata-se de um fornecedor de sistema que muitos aeroportos utilizam e que a origem do ataque estaria ali. E isso estaria prejudicando alguns serviços. Percebam o quão importante é, e eu tenho falado isso de uma maneira bastante recorrente, termos muito próximos os fornecedores mais críticos. Não só para avaliar os riscos inerentes, né, à sua postura de segurança, como também uma proximidade para a resposta a incidente. É muito importante que, quando possível, e aqui a gente não tem muitos detalhes, então fica improvável inferir qualquer coisa, haja planos de contingência, caso algum fornecedor fique fora, ter uma alternativa que seja viável para manter os seus serviços, mesmo que com certo nível de prejuízo. Então são pontos bastante importantes que todos devemos levar em consideração e que essa matéria sirva de exemplo porque serviços extremamente importantes estão sendo prejudicados por ataques cibernéticos. Empresa detecta alta de 273 vezes em incidentes. As pequenas e médias empresas estão no epicentro de uma onda sem precedentes de ataques cibernéticos, segundo afirma o Annual Threat Report 2025 da Enable. O número de incidentes saltou de 48,7 mil em junho de 2024 para 13,3 milhões em junho de 2025, uma alta de 273 vezes em apenas um ano.
O estudo mostra que 88% das violações confirmadas envolveram ransomware ou extorsão de dados, liderados por grupos, e ele cita alguns grupos, responsáveis por ataques contra empresas em mais de 40 países. As pequenas e médias empresas se tornaram o elo mais frágil da cadeia digital. Para os criminosos é onde encontram defesas mais vulneráveis, operações críticas e maior propensão a pagar resgates, alerta Rodrigo Gazola, CEO e fundador da ADI, empresa especializada em soluções de segurança para prestadores de serviços de TI. A pressão regulatória também aumenta a exposição. Nos Estados Unidos, empresas precisam reportar incidentes materiais à SEC em até 4 dias úteis. Na Europa, a diretiva NIS2 responsabiliza diretamente gestores que não adotarem medidas mínimas de segurança, segundo o relatório. O custo médio global de uma violação ultrapassou 4,45 milhões de dólares em 2025, o maior patamar histórico. Para o mercado brasileiro, onde as pequenas e médias representam 96% do total de empresas, o impacto é potencialmente devastador. Muitas organizações ainda dependem de infraestrutura de TI básica, sem autenticação multifator ou planos de continuidade de negócios, como eu citei na matéria anterior. Gazola avalia que o problema já deixou de ser se e passou a ser quando. O dado mais alarmante do relatório não é apenas o crescimento de 273 vezes nos ataques, mas o fato de que mais de 80% deles poderiam ser evitados com medidas simples como autenticação multifator, backups testados e gestão contínua de vulnerabilidades. Esse é o ponto cego das pequenas e médias empresas. O básico ainda não está resolvido, afirma Gazola. Eu poderia continuar a leitura da matéria, mas eu gostaria de ressaltar alguns pontos que considero sejam muito importantes. Quando a matéria ela fala do volume de ataques e depois ela mostra um dado extremamente preocupante, que as pequenas e médias empresas são o foco, aqui pelo menos no Brasil, e que nós sabemos que muitas delas têm certa dificuldade em fazer investimentos relacionados a controles de segurança, dados como esse que mostram que o volume de incidentes tem aumentado, são completamente factíveis. O que preocupa, obviamente, é uma falta de avaliação, e obviamente aqui eu não posso generalizar em todas as empresas, do impacto real de determinados incidentes. E se um determinado serviço parar? E se você, que pertence a uma pequena média empresa, presta algum serviço extremamente crítico para uma empresa e a sua operação parar? Qual é a capacidade desse seu parceiro continuar com os seus negócios, prestando serviços sem maiores prejuízos? Então, percebam, e quando a matéria fala, e esse é meu último comentário, que o básico precisaria ser bem feito, eu concordo plenamente. Não está resolvido, como a matéria diz. E são questões como controle de acesso mais robusto, com múltiplo fator de autenticação, backups isolados, o que a matéria não diz, mas testados com relação à capacidade, quanto tempo para voltar, a integridade dos mesmos, se o processo está claro, se as pessoas envolvidas sabem o que fazer, como fazer, né? Por isso os testes são tão importantes, e gestão contínua de vulnerabilidade, principalmente dependendo do nível de exposição que cada sistema ativo tem dentro da sua infraestrutura. Falamos de coisas ainda muito básicas, mas significa dizer que ainda não fomos convincentes o suficiente para gerar os movimentos que são necessários, infelizmente. E na última matéria de hoje, grupo adota IA em ataques a hotéis brasileiros. Um grupo de hackers conhecido como Revenge Hotels está empregando inteligência artificial para intensificar seus ataques a hotéis no Brasil e em outras partes do mundo. O grupo, ativo desde 2015, concentra-se na coleta de dados de cartões de pagamento de de hóspedes e sistemas de recepção de hotéis. Suas campanhas mais recentes utilizam e-mails de phishing disfarçados de faturas ou candidaturas de emprego para enganar funcionários a abrir anexos maliciosos, de acordo com o relatório da empresa russa de cibersegurança Kaspersky. No curso desses ataques, os criminosos entregam um trojan de acesso remoto denominado Venom Rat,
ferramenta capaz de roubar arquivos e assumir o controle de computadores infectados. O Venom Hat, que é comercializado por até $650 em fóruns clandestinos, representa uma evolução do Quasar Hat, de código aberto, e oferece funcionalidades como roubo de credenciais e exfiltração de dados. A Kaspersky observou que grande parte do código malicioso utilizado nos ataques recentes parece ter sido gerada com auxílio de modelos de linguagem de grande porte, LLMs. Essa sofisticação sugere que os atores da ameaça estão agora alavancando a IA para aprimorar suas capacidades, uma tendência crescente entre grupos cybercriminosos, permitindo-lhes produzir códigos mais limpos, estruturados e com comentários detalhados. Embora o Brasil permaneça o principal alvo do Revenge Hotels, e-mails de phishing em espanhol indicam que o grupo também visa hotéis e empresas de turismo em nações como México, Argentina, Chile, Costa Rica e Espanha. Campanhas anteriores já haviam atingido estabelecimentos na Rússia, Belarus e Turquia. A empresa de cibersegurança acrescenta que os atacantes estão frequentemente alternando domínios e cargas úteis para evadir a detecção. No entanto, o objetivo final permanece inalterado: comprometer os sistemas hoteleiros para colher dados sensíveis de viajantes globalmente. Esta ascensão na utilização de inteligência artificial por grupos de hackers é uma preocupação crescente. Em um relatório distinto desta semana, a empresa Genius revelou que hackers norte-coreanos exploraram o ChatGPT da OpenAI para gerar carteiras de identidade militares falsas em uma campanha de phishing contra instituições sul-coreanas relacionadas à defesa. A própria OpenAI, em relatório de junho, confirmou que atores de ameaças patrocinados por estados de vários países estão empregando o ChatGPT para fins ilícitos, que vão desde o refinamento de malware até golpes de emprego e campanhas de desinformação em mídias sociais. O que é mais importante aqui nessa matéria? Além de dizer que os hotéis estão sendo alvos de ataques, e isso é bastante importante, assim como na primeira matéria falava dos aeroportos, aqui estamos falando de hotéis. E na boa, isso pode acontecer em qualquer indústria, em qualquer ramo de negócio, mas tem sido foco de alguns grupos criminosos. Percebam que existem nichos dentro do crime, do cybercrime, que miram determinados tipos de negócio. Eles se especializam cada vez mais, entendendo como os negócios funcionam e quais são as joias da coroa, quais são os dados que realmente importam, e a partir disso eles vão aplicando golpes em todo o mundo. E se nós falamos recentemente, na segunda matéria, que as empresas, pequenas e médias empresas brasileiras, ainda estão com uma postura de segurança muito abaixo do ideal, ainda sendo incapazes de fazer o básico bem feito, essa matéria aqui preocupa ainda mais, porque os artefatos, a partir do uso da inteligência artificial, estão cada vez mais robustos. Estamos falando ainda de técnicas de engenharia social que já são discutidas há mais de 20 anos, é verdade, mas que ainda fazem muitas vítimas e que ainda tem sido o início de muitos ataques. Isso é bastante importante, saber que a inteligência artificial está robustecendo a capacidade do crime de aplicar golpes e de passar despercebido. Portanto, é emergencial, é algo extremamente vital que possamos elevar a postura de segurança o mais rápido possível. Bom, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado. E se você gostou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, então curta, salve, porque com isso o conteúdo, o vídeo chegará para mais pessoas. E compartilhando com seus colegas, amigos e conhecidos que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo, você obviamente estará trabalhando aspectos de conscientização e com maior conscientização, maior cultura de segurança. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Hoje é isso, um abraço e até a próxima!